Provavelmente vocês perceberam que o número de lives no Instagram, no YouTube aumentaram consideravelmente desde que nós começamos a viver essa realidade de isolamento social. Provavelmente você também percebeu que o número de canais no YouTube cresceu bastante. Todo mundo agora tem um canal para falar sobre pão, culinária ou qualquer coisa do tipo. E isso não está necessariamente relacionado com o fato de que elas estão mais em casa, entediada, mas também porque em momentos de crise e depressão, as pessoas procuram se divertir. É uma forma de encontrar uma espécie de escape para as tensões do mundo real e, então, distrair a mente com coisas que façam elas esquecerem de tudo o que as cercam. E isso não é novidade. Se eu contar para vocês que a história dos quadrinhos, isso mesmo, dos gibis, das histórias em quadrinhos, surgiu justamente no momento de uma grande depressão, vocês acreditam? Mas é exatamente o que eu vou contar no vídeo de hoje. Portanto, já deixe o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber notificações e se inscreva no canal. Os americanos podem se orgulhar de terem inventado muitas coisas, e uma dessas coisas é a história em quadrinho, isso mesmo. O gibi, a HQ, que a gente conhece, as comic books, elas são um produto legitimamente americano. Ah, Marcos, agora você vai dizer que os americanos inventaram o desenho. Claro que não. O desenho como um recurso para se contar história é bastante antigo. A gente encontra isso, por exemplo, em ilustrações relacionadas a histórias da cavalaria medieval. A gente encontra isso já no século XIX, na Europa. Da mesma forma, a gente pode falar a respeito da utilização do desenho como uma forma de manifestação pública e política, de crítica a governantes. Isso já é bem mais antigo. A gente encontra relatos sobre isso ainda na Roma Antiga, de sátiras a políticos, desenhadas em muros e assim por diante. Porém, a utilização do desenho como uma própria estrutura narrativa, com a presença de balões, com diálogos e parágrafos e narrações, é algo que a gente vai encontrar mais para o final do século XIX, naquilo que se chama de tirinhas, as comics strips, que eram primeiramente difundidas nos jornais. Não existia um material próprio para a difusão dessas tirinhas, elas eram estabelecidas como um conteúdo próprio do jornal, como a gente vê até os dias de hoje, com o Angeli e assim por diante. O interessante é que essas tirinhas, já no ano de 1928, elas ganham cada vez mais espaço nos jornais norte-americanos, principalmente para adaptar romances de Pulp Fiction. Você já ouviu esse nome, Pulp Fiction, do filme do Tarantino, mas as Pulp Fictions eram romances, muitas vezes aventuras e até mesmo que exploravam a dimensão da ficção científica e que eram uma literatura produzida em livros de uma qualidade mais baixa, feito com a polpa da celulose, e por isso era um material de baixa qualidade, mas também era mais barato, mais acessível. Isso fazia com que as Pulp Fictions também fossem bastante populares. Em 1928 a gente tem já então a adaptação dessas Pulp Fictions em formato de tirinhas em jornais, como por exemplo Buck Rogers e o Tarzan, além de um personagem inédito criado para as tirinhas que era o Popeye. Quando chega em 1933, essas tirinhas vão ganhar um formato próprio, que são as revistinhas, são as comic books. São os livros que reuniam essas histórias e quadrinhos com um começo e meio e fim, uma história propriamente sua. Agora, por que ele ganhou tanto espaço assim ao ponto de se popularizar e se converter em uma revista própria, um produto próprio? Porque já em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, a famosa crise de 29, as pessoas perderam seus empregos e ficaram com os seus ganhos cada vez mais baixos. No entanto, elas procuravam maneiras de se divertir. E o quadrinho aparecia como uma maneira bastante barata para as pessoas consumirem entretenimento. Para vocês terem uma ideia, em 1936, a entrada para o cinema custava 15 centavos. E um gibi, uma história em quadrinho, custava 10 centavos. No entanto, o gibi você podia comprar um, seu colega comprar outro e vocês trocavam entre si. Além disso, existiam mais histórias que você podia ler e reler quantas vezes você quisesse. Diferente do cinema, que se você quisesse entrar uma vez, outra vez, você tinha que pagar cada vez que você entrasse.
trace. Uma coisa bastante curiosa que nos mostra o quão isso é verdadeiro, né? Como no momento da Grande Depressão as pessoas procuraram novas formas de entretenimento e que fossem também baratas, é o fato de que elas eram consumidas tanto por crianças quanto por adultos. Em 1945, metade da população norte-americana, 70 milhões de pessoas, liam histórias em quadrinhos, sendo que 95% dos meninos liam história em quadrinhos e 41% dos homens adultos liam história em quadrinhos. Esse número caiu um pouco entre as mulheres. 28% das mulheres liam história em quadrinhos e as meninas 91%. Isso demonstra que naquela época a visão que nós temos dos gibis hoje como sendo um entretenimento infantil não se aplica muito. Era algo que era bastante difundido entre crianças e adultos. Outro exemplo de como os quadrinhos serviam para o entretenimento é que em 1936 surgiu uma revista chamada Famous Funnies, que trazia dentro do seu volume 100 histórias em quadrinhos, jogos quebra-cabeças e truques de mágica. Outra estratégia que os gibis souberam explorar muito bem neste momento em que as pessoas precisavam de alguém que as ajudasse a superar um momento de crise foi o surgimento dos super-heróis dentro das histórias em quadrinhos. E isso se deu em 1938 com o Superman. O Superman é o primeiro super-herói em quadrinhos e que marca o surgimento de uma espécie de herói moderno. Por quê? Diferente de Buck Rogers, de Tarzan ou de outros heróis do Velho Oeste, o Superman era um personagem que estava direcionado para o mundo urbano. Além disso, ele era quase que visto como um homem comum que vivia os dilemas dos homens comuns, no entanto com alguns poderes a mais, como por exemplo um super pulo e uma super força. Diferente de hoje, o Superman daquela época não voava, não tinha visão de raio-x e nem tinha um super sopro. Isso foram coisas que vieram com o tempo. E também, diferente do que nós temos hoje, naquela época o Superman não lutava contra super vilões. O Superman lutava contra donos de fábricas cruéis, contra senadores que queriam passar leis que iam contra o povo, ou então o Superman também lutava contra pessoas que vendiam ações depreciadas ou ações que não tinham o mesmo valor que elas prometiam ter, o que está diretamente vinculado ao contexto da época da Grande Depressão, em que você tem um ataque firme do Estado contra os patrões malvados, mas também a ideia de que tudo aquilo havia sido gerado por conta da ganância dos especuladores financeiros. O mais interessante é que então essas crianças desde 1933 e os adultos também cresceram lendo revistas em quadrinhos, e aí quando chega a Segunda Guerra Mundial, elas serão muito importantes para criar uma espécie de engajamento na população contra os inimigos, agora inimigos verdadeiros, quase como um super vilão, no caso o Hitler e a Alemanha, mas também para instruir as pessoas a respeito de comportamentos desejáveis que elas deveriam ter em momento de guerra. Não à toa, quase todos os personagens de história em quadrinho daquele momento, os super-heróis, vão participar da guerra. Inclusive, um deles vai ser criado especialmente para o momento da guerra, e eu estou falando do Capitão América, que surge em março de 1941 e já na sua primeira história vai aparecer dando um soco na cara do Hitler. E ele faz isso antes mesmo que os Estados Unidos entrem na guerra, coisa que só vai acontecer em dezembro de 1941. É claro que existem outras relações entre os desenhos, principalmente as animações, e a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Os Três Porquinhos, por exemplo, são um exemplo disso, assim como as animações feitas durante a guerra para instruir pilotos de avião e demais soldados a respeito dos perigos que eles encontrariam na Europa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. O que eu quero deixar bastante claro agora é que a invenção dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos, elas surgem justamente nesse contexto de Grande Depressão, em que as pessoas querem encontrar novas maneiras para se divertir, e então os quadrinhos aparecem como um produto que vai cumprir um espaço na trama social americana daquele momento, oferecendo um divertimento acessível, popular e barato. E aí, gostou do vídeo de hoje? Escreva nos comentários qual que é o seu herói preferido. O meu, sinto informar a todos que é o Superman. Muita gente torce o nariz quando eu falo isso, mas é verdade.
Não deixe então de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e até mais!